Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana na nossa cidade e região. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Murilo, vamos começar o nosso podcast com uma triste notícia que foi divulgada nesta quarta-feira, dia 8 de junho, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. O levantamento feito pela entidade indica que 33 milhões e 100 mil pessoas não têm o que comer no país. Os dados constam do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. A sondagem foi realizada pelo Instituto Vox Populi com apoio e parceria de Ação da Cidadania, Action Aid Brasil, Fundação Friedrich Ebert Brasil, Ibirapitanga, Oxfam Brasil e o Serviço Nacional do Comércio, que é o SESC. De acordo com o levantamento, o número de novos brasileiros em situação de fome aumentou em 14 milhões em pouco mais de um ano. Pois é, Bel, isso significa que mais da metade, 58,7% da população brasileira convive com algum tipo de insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderado ou grave. Segundo a pesquisa, o país retornou a um patamar equivalente ao da década de 1990. Na pesquisa feita no ano passado, a fome no Brasil tinha voltado para o patamar equivalente ao de 2004. Em números absolutos, os dados do segundo inquérito apontam que 125 milhões e 200 mil brasileiros passaram por algum grau de insegurança alimentar. Foram feitas entrevistas em 12.745 domicílios em áreas urbanas e rurais de 577 municípios distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal, entre novembro de 2021 e abril de 2022. Murilo, dá uma tristeza perceber o quanto ainda temos que avançar nas desigualdades do país. Eu ouvi ontem uma entrevista do Drauzio Varela, acho que foi domingo, ele falando o que acontece com o organismo do ser humano quando ele passa fome. E aí ele fez uma analogia muito simples, ele perguntou assim, quando você tá com fome, quando você passa assim um tempo sem comer, como é que você fica? O mau humor, a falta de energia. Você imagina você passar fome? É impensável num país continental como o nosso, rico como o nosso, ainda ter tanta gente passando fome, né? Pois é, e essa situação ela é ainda mais grave, né, quando se pensar nesse mesmo raciocínio que o Drauzio fez com relação às crianças, né, que os especialistas fazem, que alguns danos por falta de uma boa alimentação na formação de uma pessoa são danos irreversíveis. Essa realidade também ela está estampada nas ruas hoje, né, de Ribeirão Preto, do Brasil, São Paulo, que a gente está vendo realmente um número crescente de pessoas nas ruas. Os especialistas também apontam para a gente a contradição do nosso país, né, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né, e que não consegue alimentar a sua própria população. E aí eu vi também uma especialista falar que a gente até tem os mecanismos, né, que até funcionam, temos escolas, temos entidades da sociedade civil, temos programas de governo, temos uma série de projetos que poderiam minorar as consequências da fome. Porém, né, esses números aqui da pesquisa mostram que tudo isso ainda tem sido muito insuficiente, né, para resolver o problema e conseguir erradicar uma questão aí que deveria, né, ser simples, que é não deixar as pessoas passarem fome. Revide. E agora vamos voltar a falar sobre o aumento de casos de Covid. O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, dia 8, pela Secretaria Municipal da Saúde, aponta que Ribeirão Preto registrou 1.509 novos casos de Covid nos últimos 7 dias, 4,3% a mais que na semana anterior. E o balanço da Secretaria Municipal da Saúde ainda confirmou mais 11 óbitos em decorrência da doença. 10 pacientes tinham comorbidades e apenas uma vítima tem um histórico de saúde investigado. Os óbitos ocorreram entre os dias 29 e 6 de junho. Revide. E para quem gosta do frio, uma nova frente fria chega a Ribeirão Preto na próxima semana. De acordo com o Climatempo, as temperaturas começam a cair a partir desta quinta-feira, dia 9, com mínima de 16 graus centígrados e a máxima de 28. seguindo em queda até terça-feira, dia 14. Ainda segundo informações do site de meteorologia, as temperaturas mínimas podem chegar aos 3 graus centígrados, com possibilidade de geada na semana que vem.
Revide. E agora vamos para a política. Darcy Vera cobra da Prefeitura de Ribeirão Preto na Justiça por férias não recebidas e não gozadas. A ex-prefeita alega que tem mais de 174 mil para receber de 166 dias de descanso não realizado por ela. O valor total da ação passa de 250 mil por conta de correção monetária e honorários advocatícios. A ex-prefeita também pediu que a ação tramitasse em sigilo, mas a solicitação foi negada pela segunda vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto. Em nota, a advogada Jussiana Issa, que defende Darcy Vera nesse processo, disse que a prefeita trabalhou em tempo integral, fins de semanas e feriados, durante 8 anos na prefeitura de Ribeirão Preto, e que o excesso trabalhou de prazos fez que ela fosse impedida de tirar as férias. Murilo, você acha justo o pedido da ex-prefeita? Pois é, no direito tem uma regra que diz o seguinte, que nem tudo que é legal é moral, mas tudo que é moral deve ser legal. Então, assim, primeiro que essas férias da prefeita com 1/3 e tudo tão caras, né? 250 mil no total da ação de férias. A prefeita não tirou as férias quando poderia ter tirado naquela época. E eu me lembro também que ela nem quis aumentar os seus salários durante todo o tempo que ela teve na prefeitura. Até depois se descobriu, né, todo esse escândalo, mas oficialmente a prefeita manteve o seu salário congelado, na época eu me lembro, em 17 mil reais. Ela abria mão dos vencimentos, né, e agora está cobrando. O que as pessoas têm comentado a respeito disso, né, é que como ela provocou, né, um prejuízo muito grande para o município, né, com todos aqueles desvios que ocorreram, mesmo que teoricamente ela tenha direito, né, a esses valores, se efetivamente não recebeu as férias e não gozou as férias, mas não é alguma coisa moral de ser feita, né? Alguém que causou tantos prejuízos a uma administração agora vai querer ainda receber esses valores. Mas vai ficar aí para a justiça definir, né, se efetivamente a ex-prefeita tem direito a esse valor e como fica, né, essa questão aí da questão moral da ação, né, se ela moralmente teria como estar pedindo isso. Revide. Outro assunto que movimentou os meios políticos foi a notícia de que a Prefeitura de Ribeirão Preto gastou os 56.700.000 que foram recuperados pela Operação Sevandija em negociação com a AGEA Saneamento Participações, empresa envolvida na ação penal da Força Tarefa, que investiga corrupção e fraude em contrato do extinto Departamento de Água e Esgoto da AERP, hoje Secretaria Municipal, durante a gestão da Darcy Vera. Requerimento proposto pelo vereador Marcos Papa, Podemos, foi aprovado na Câmara na sessão de terça-feira, 7 de junho, e solicita ao Executivo a relação completa de gastos. No requerimento, Papa pontua que a administração municipal deveria ter utilizado o dinheiro para investimentos em equipamentos ou em sistemas que proporcionassem maior transparência às relações contratuais do município. Murilo, a Prefeitura peca por não dar transparência a um assunto que já causou tantos traumas na cidade, né? Uma vez que esse dinheiro entrou no caixa, eu acho que a Prefeitura poderia perfeitamente dar publicidade a o que estava fazendo com esse dinheiro, porque foi um dinheiro recuperado, foi um negócio traumático, foi um acordo que foi feito, o DAERP virou uma secretaria, como é que foi feito isso? Então tem que agora correr atrás e se explicar. Isso é complicado, né? Não, eu acho que é um jogo político, né, de embates, assim, todo mundo, os tributários sempre falam, o caixa da prefeitura é um só, né? O dinheiro caiu lá. E também, isso é uma regra, né? Nenhum prefeito gosta de dar a explicação sobre o que ele está fazendo com o dinheiro. Ele prefere, obviamente, gastar o dinheiro de acordo com o seu interesse e a sua prioridade. E aí eu acho que isso foi uma boa ação que o Papa fez, no sentido de provocar esse debate, né, de forçar a prefeitura a dizer aonde ela vai gastar esse dinheiro, explicar. Se você não forçar isso aí, é óbvio que o prefeito vai ficar quieto e vai usar, o secretário da Fazenda vai utilizar para pagar algum incêndio que ele queira. Dos aspectos que foi levantados, por exemplo, que esse dinheiro poderia servir, é uma proposta, que os museus estão fechados aqui há 6 anos, 7 anos, o Museu do Café, o Teatro de Arena não abre, né? O parque ali, o Genário, né, tá fechado também há muito tempo por falta de recursos, em que então esses recursos aí que apareceram extras no orçamento poderiam ser utilizados para investir em alguma coisa que ficasse palpável para a cidade, como se fosse uma espécie de compensação, reparação, né? Compensação, reparação por tudo que ocorreu. Mas isso é da política. O prefeito, se ninguém questionar, ele vai ficar quieto. Agora foi questionado e deverá vir a público aí, esperamos, nos próximos dias para dizer o que ele pretende fazer com esses 56 milhões
já gastou. Já gastou? Então vamos explicar onde ele gastou. Onde ele gastou, né? Revide. Ribeirão Preto amplia voos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos em junho. O anúncio foi feito pela Gol em evento no Aeroporto Leite Lopes nesta segunda-feira, dia 6. Novos voos começam a operar no dia 15 de junho, com outro acréscimo previsto para julho. Segundo o gerente de planejamento estratégico de malha aérea da empresa, Bruno Balan, foi feita uma análise do perfil do passageiro de Ribeirão Preto. De acordo com ele, a maior parte das pessoas seguem a Guarulhos ou São Paulo com a intenção de embarcar para outros destinos, seja para lazer ou negócio. Diante da realidade, a estratégia foi incluir opções para embarque no começo da manhã, manter o voo do almoço e criar mais uma alternativa no fim de tarde. A operação será feita por uma aeronave ATR-72 da Voipass, que já tem parceria com a Gol para 68 passageiros. Uma boa notícia para quem precisa viajar e um momento oportuno, ainda que as pessoas agora estão retomando suas viagens de férias e de negócio. Então, as linhas aéreas é um tal de estica e fecha, que é uma coisa de louco, né? Quando a situação tá boa, criam-se novos voos, novas rotas. Quando houve a crise, os voos, as linhas saem de operação. E agora estão voltando, né? O setor aéreo no Brasil está voltando. Mas, né, que está todo mundo comentando. Voltou agora a liberação das bagagens e o preço das passagens subiu 70% em um ano. E nós no Brasil temos só 3 companhias aéreas, né, que fazem voos nacionais. Então nós estamos precisando de mais concorrência, mais voos para ver se esses preços das passagens diminuem. Revide. E para quem está procurando trabalho, o IBGE abriu mais um processo seletivo simplificado complementar para a contratação de recenseador para o Censo Demográfico 2022. São 48.535 vagas e a previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 9. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online a partir das 11 horas desta quinta-feira, dia 9, até 15 de junho de 22, desse ano, claro. Na página ibge.gov.br, PSS-complementar. O cargo exige nível fundamental de escolaridade, que é, no caso, até a nona etapa, da nona série do ensino fundamental. A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada de conhecimento prévio pelo recenseador. De unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, tipo de questionário básico ou amostra, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. A jornada de trabalho recomendável para a função é de no mínimo 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. E para quem está querendo diversão, esse final de semana é um prato cheio. A organização do João Rock divulgou na tarde desta terça-feira, pelo aplicativo oficial do festival, o horário dos shows marcados para esse sábado, dia 11, no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto. São mais de 20 atrações espalhadas em 3 palcos: João Rock, Brasil e Fortalecendo a Cena. Todos os 70 mil ingressos disponibilizados aos fãs foram vendidos. Quem abre as apresentações é a Roça Nova, que venceu o concurso de bandas do festival no último final de semana. Murilo, um final de semana cheio, um evento muito esperado e que vai mexer com a cidade nesse fim de semana, né? Com certeza, o João Rock já entrou para o calendário dos ribeirão-pretanos e do Brasil inteiro, né? As pessoas fazem muita questão de participar do festival e agora, né, depois de 2 anos em que não teve, né, o festival por conta da pandemia, o pessoal aí tá ansioso, né, para participar, principalmente o pessoal que gosta de rock, das novas bandas, das bandas tradicionais. Todo mundo vai pro Parque de Exposições lá. E para quem gosta de grandes shows, Eros Ramazzotti fará show em Ribeirão Preto. A venda de ingressos começa em junho. O cantor italiano passará pelo interior de São Paulo com a turnê mundial do disco Battito Infinito no dia 7 de dezembro, na Arena Eurobike. A venda geral de entradas será no dia 23. Segundo a empresa promotora do evento, a apresentação será na Arena Eurobike. No dia 9 de novembro, o cantor também fará apresentação em São Paulo. Revide.
Agora o Paulo Apolinário, editor da revista Revide, vai falar sobre a edição desta semana, que terá a versão impressa e é uma edição bem especial. Quais os assuntos mais relevantes da revista, Paulo? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide desta semana, mostramos como, apesar da crise, Ribeirão Preto chega aos 166 anos com uma economia pujante. Falamos com diversos empresários da cidade sobre o poder das marcas, sobre como as marcas projetam os valores de uma empresa. Além disso, especialistas falaram sobre como as estratégias de marketing são vitais para aumentar a visibilidade e levar a percepção positiva do público em relação às empresas. Então confere lá que nesta semana a Revide é impressa. Para saber mais informações, acesse www.revide.com.br. Revide. E a Gabriela Maulin, editora do portal, que vai nos contar quais os destaques da semana, quais foram as matérias mais lidas e também contar uma novidade sobre o nosso portal. Olá, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de falar sobre os nossos destaques, gostaria de avisar que o portal Revide está de cara nova e pronto para receber os nossos leitores com muitas novidades. Um dos nossos destaques é que nesta última quinta-feira 9, Ribeirão Preto registrou 100% de ocupação nas unidades de terapia intensiva de Covid-19, com 37 pacientes internados. Já na enfermaria, a porcentagem é de 87,5%, sendo que do total de 32 leitos, 28 estão ocupados e 2 respiradores estão sendo utilizados. Os dados são da plataforma leitoscovid.org. As informações completas estão disponíveis no portal Revide. Agora vamos falar de uma coisa boa. Os amantes de festas caipiras contam com uma programação completa de quermesse no portal Revide, que acontecerão durante o mês de junho. Para acessá-la, basta entrar na nossa editoria Cultura e conferir a listinha completa. Por hoje é só e até a próxima! Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Stranger Things, parte 1, quarta temporada. Olha, demorou, hein, pra esquentar esse Stranger Things. Eu fiquei meio com preguiça. Tava assistindo meio na obrigação essa quarta temporada. Primeiro porque eles cresceram demais e perderam a graça. Segundo porque Enrolation Society, caramba da porra. Pô, nossa, é uma coisa que eu falo 2 palavrões. Caralho da porra, mas não posso falar. Caramba é melhor. Enrolou muito, hein? A história lá, as coisas, eu não sei, eu fiquei meio com preguiça. Acho que eu tô velho demais pra essa série adolescente. O problema é meu. Mas eis que, no 7º episódio, será que é o 7º? No último episódio que a coisa esquenta. E assim, os outros 6, você vai vendo. Eu fazia tricô, jogava baralho, jogava dominó. Eu dava uma olhadinha, lia a revista Manchete, dava umas olhadinhas, tomava um café, fazia uns trabalhinhos pra escola. Porque eu não grudei assim. Mas o 7º episódio fica quente, né? Então, se eles não tivessem que fazer uma temporada inteira, eles provavelmente fariam uns 3 episódios. Um longa-metragem e resolvia tudo. Aí fica muito bom. Se explica tudo, um monte de coisa, você entende, você fala... E aí vale a pena. Agora eu tô esperando a segunda parte. Mas aquela Eleven lá, nossa senhora, que chata que ela tá. Pelo amor de Deus. Nossa. Tudo é sensível. Bom, agora vamos falar... Não vou falar que eu vou falar sério, porque parecia que eu tava brincando, mas eu não tava. O que é legal são 2 coisas nessa série. Primeiro, a música da Kate Bush. Pra mim, que sou fã, idolatrado da deusa Kate Bush, ela ter liberado a música. E a música tem uma função central na trama. E, inclusive, conseguiu que a Kate Bush... alcançasse os primeiros lugares da parada no Reino Unido, na Inglaterra e nos Estados Unidos, 35 anos depois da música já ter ido para as paradas. Que é uma música maravilhosa e linda e vale a pena e dá um arrepio na hora que toca e acontece o que tem para acontecer por conta da música. Mas isso também não estava sendo suficiente para mim nessa quarta temporada não, hein? Mas aí veio o 7º episódio, que é o último da primeira parte. Eu não sei se é o 7º episódio, mas é um que tem 1h30 de duração. E você fica assim, vai acabar agora, não vai acabar, não vai. Mas aí dá uma... conclui, se faz, vai, vem, volta, faz e se conclui um monte de coisa. Não se conclui a trama, porque tem a parte 2 que chega em julho.
Mas aí eu animei, porque eu tava achando bem roleba. Vamos lá ver, se vocês ainda não viram. Bye! Tchau! Eu acho que nem falei hoje, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que eu tô assim, sem internet, inclusive gravando no celular. Então, a bagaça tá forte aqui hoje. Bye! Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. A nossa sugestão de leitura de hoje é Menos que Um, de Patrícia Mello. Menos que Um é um livro que nos instiga, que nos provoca. Menos que Um, com seu texto provocador, denuncia a apatia, a indiferença que marcam o nosso Brasil de hoje. Esse Menos Um, ele mostra um Brasil inerte que vê o futuro chegar sem ser capaz de recebê-lo. Um Brasil assombrado pela sua história recorrente de descaso, de desigualdade e de violência social. Sua autora, Patrícia Mello, é uma das mais consagradas escritoras da literatura brasileira contemporânea, autora de livros clássicos como O Inferno, O Matador, Elogio da Mentira. Patrícia Mello já foi prêmio Jabuti e está editada na Holanda, na Suécia, na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra. Essa recomendação é para um livro que nos desinstala, que nos tira da zona de conforto, porque provoca uma profunda reflexão desse momento em que vivemos, um momento de desistência dos sonhos e ao mesmo tempo de necessidade de uma profunda esperança de melhora. Fica a dica de hoje, então, Menos que Um, Patrícia Mello. Revide. E por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Felipe Prado. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.